Zanotto! Olá para você que está em casa. Terçou com muita informação aqui na telinha do SCC SBT, porque tem muita coisa boa aqui no SCC Esporte para você. Por isso que a gente começa falando da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Chapecoense voltou a vencer na competição e olha, reacendeu aquele sonho que vinha do acesso, que ainda é possível. Já o Avaí também estava com as esperanças renovadas, afinal está com um novo treinador. Mas a estreia não foi aquela esperada. Foi o primeiro teste aí com o novo técnico. E daqui a pouquinho a gente vai falar, vai repercutir, vai mostrar para você a tabela de classificação da Série B, inclusive com aquele que sabe. Vai conversar aqui com a gente. Mas é daqui a pouquinho aqui no SCC Esporte. Porque hoje é dia de UEFA Champions League, aqui na tela do SCC SBT. Chelsea e Benfica. Olha, um duelo de duas equipes que ainda não somaram pontos na tabela de classificação. Mas quem vai falar tudo pra gente é ele, que já tá aí, no palco desta partida lá em Londres. João Venturi. João, obrigada mais uma vez por conversar com a gente, se preparando para esse duelo de hoje à tarde. Como é que está a expectativa e o que o pessoal de casa pode esperar de Chelsea e Benfica, João? Conta tudo pra gente. Tudo bem, Angélica? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Olha, a primeira boa notícia do dia é esse sol aqui em Londres, né? A gente já está quase em outubro, esperava até um frio maior para essa época aqui em Londres, mas 19 graus, só que com esse sol tá até calor, bem mais do que a gente podia imaginar. Então, assim, o clima dentro de campo, quando a gente fala de clima mesmo, não vai ter chuva, tem pouco vento, isso ajuda também, de certa forma, o espetáculo, né? E em campo, o clima dentro de campo, as duas equipes, é de pressão dos dois lados, porque, como você mesmo disse, eles não venceram na estreia, eles estão buscando os primeiros pontos nessa tabela de classificação. E na segunda rodada da fase de liga, quem perdeu o segundo jogo consecutivo pode se complicar muito lá na frente, nessa corrida pela classificação direta à fase de oitavas de final ou até a fase de playoffs. O Chelsea, que foi campeão mundial recentemente, né, lá em julho, nos Estados Unidos, a gente esperava até que fosse um desempenho melhor nesse início de temporada, mas os resultados não mostram isso. O técnico Enzo Maresca já começa a ser criticado por parte da torcida, por parte da imprensa, porque esperava-se um time muito melhor, com mais vitórias dentro de campo, mas nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu apenas uma vez. Está devendo. Então passa muito por hoje, para essa partida aqui contra o Benfica, uma vitória tranquiliza a imprensa, tranquiliza a torcida, dá um fôlego para o Enzo Maresca também para a sequência da temporada. E o Benfica vem motivado pela chegada do Mourinho, né, que é o grande personagem desse time português, tenta fazer aqui o que nunca fez até então, que é vencer o Chelsea em uma competição europeia. São 4 jogos e o Benfica nunca venceu o Chelsea. E com essa pressão também de ter que vencer, porque como perdeu na estreia e perdeu em casa para o Karabag do Azerbaijão, foi uma decepção enorme, um resultado que não se explica até hoje. Então, a segunda derrota seguida na Liga dos Campeões pode comprometer muito o trabalho de José Mourinho. Mas vai ser um jogaço. A gente tem a expectativa de ver brasileiros começando no time titular do Chelsea, como o João Pedro, por exemplo, que nos últimos 3 jogos começou como titular, jogou os 90 minutos. Pode ser também a estreia de Estevão no time titular do Chelsea pela primeira vez, ele sempre saindo do banco de reservas, ou até, quem sabe, do Andrei Santos. Então, assim, são muitos ingredientes, muita coisa para a gente acompanhar, mas vai ser um jogaço, porque Liga dos Campeões a gente sabe que a atmosfera é sempre diferente, né, Angélica? Verdade, João, com certeza. E tu trouxe isso, né? O Mourinho, que é um grande técnico que tem história com o Benfica, se eu não me engano, corrige se eu estiver errada, João, mas é um dos primeiros clubes aí que o Mourinho fez como técnico, o Benfica, mas ele também tem muita história com o Chelsea. Então, como é que será que tá ele nesse momento para essa partida tão importante? Uma vitória que pode vir aí do Benfica, o Chelsea que quer buscar melhorar também na competição, então também tem esse adendo a mais nesse jogo de hoje à tarde, né, João? O Benfica foi o primeiro time treinado por José Mourinho, né? Isso lá em 2000, então há 25 anos atrás. Ele ficou pouco tempo, foram 10, 11 jogos mais ou menos, logo depois ele saiu, até parar no Porto, que aí ele foi campeão
da Champions com o Porto e explodiu para o cenário europeu. A gente está vendo aí na tela algumas imagens, isso é na sala de imprensa do Chelsea, da época que José Mourinho foi treinador do Chelsea. São 5 fotos que tem nessa sala de imprensa. Tem Carlo Ancelotti, Antônio Conte e 3 fotos de José Mourinho que fazem referência aos 3 títulos de campeonato inglês que ele conquistou: 2004, 2005, 2005, 2006 e depois 2014, 2015. Ontem, na entrevista coletiva, ele falou: olha, eu sei que o Chelsea, eu estou na história do Chelsea, o Chelsea está na minha história, mas eu não sou mais azul, agora eu sou vermelho. E ele foi perguntado, inclusive, se ele concordava em assinar agora um 0-0, se ele toparia um 0-0 e não se fala mais disso. E ele disse: não, eu não topo 0-0 não, eu vou para o jogo, eu sei que eu tenho chances de vencer, a gente vai com tudo para buscar o resultado. Então o Mourinho, esse cara, esse personagem, né, é um cara que chama muita atenção, não só pela inteligência, pela capacidade dele, pela competência dele como treinador, mas fora também nas entrevistas, quando ele está diante dos microfones, ele sempre rende boas respostas. Mas ele tem um carinho enorme aqui pelos torcedores do Chelsea, pelos funcionários do Chelsea também. A gente viu ontem, depois da entrevista coletiva, alguns funcionários foram até ele para dar um abraço nele, aquele abraço de saudade. Ele muito querido, acabou dando atenção para todo mundo, então é algo a mais. Eu estou curioso para saber se vai ter alguma homenagem da torcida do Chelsea para o Mourinho, se o nome dele vai ser cantado em algum momento, porque eles realmente gostam, é uma relação muito próxima que tem o Chelsea com o José Mourinho. É mais um personagem à parte que pode fazer muita diferença a favor do Benfica no jogo de hoje à noite. Verdade, João, já te agradecendo, obrigada por conversar com a gente, você que está se preparando aí. E claro, aqui no SCC Esporte faz o convite para o pessoal acompanhar na tela do SBT esse jogaço com o pré-jogo, já vocês ali no esquenta, para trazer todas as emoções que eu tenho certeza que o pessoal não vai desligar na TV para acompanhar esse jogo. João. Não tem como, né, Angélica? A gente sabe que Liga dos Campeões é aqui na tela do SBT. Então, a partir de 3h45 da tarde, a gente abre o sinal, abre a transmissão direto daqui do Stamford Bridge, esse estádio lindo que fica no sudoeste de Londres, a região nobre da capital inglesa. Fala-se que o Chelsea é um time de bairro, né? E assim, não é pelo lado pejorativo, mas não está errado, porque o estádio fica bem no bairro, do lado de um monte de casa, comércio, shopping, pub, não é um estádio afastado. Então, assim, tem muita coisa para a gente acompanhar. 3h45 da tarde, com a narração do Thiago Leifert, comentários de Mauro Betting, da Nadine Bastos, a nossa conterrânea aí de Itajaí, eu aqui na reportagem no gramado também, para a gente acompanhar essa segunda rodada da fase de Liga. Ainda é início de Champions, mas são 3 pontos valiosíssimos que vão fazer com certeza esse jogo subir muito o nível, viu, Angélica? Valeu, João. Bom trabalho para vocês e a gente vai ficar aqui acompanhando tudo. João Venturi, direto de Londres, conversando aqui com a gente. Obrigada, João. Um abraço para você. E claro, Champions League é aqui na tela do SCC SBT, você já sabe. Mas agora a gente precisa passar a limpo as informações, obviamente, do que vem acontecendo no campeonato catarinense, no campeonato brasileiro, com os nossos catarinenses e também na Copa Santa Catarina. E é por isso que eu não vou estar sozinha nesse momento aqui no SCC Esporte, porque eu tenho o nosso convidado, o nosso comentarista que está aqui com a gente, Sandro Ventura. Mais uma vez, Sandrão, obrigada por estar aqui para a gente passar a limpo os nossos catarinenses. Vamos lá. A gente viu aí o jogo do Avaí e da Chapecoense, mas eu quero colocar aqui na tela para te já começar com tudo. Vamos sim, Angélica. A tabela de classificação da nossa Série B do campeonato. O Criciúma, que acabou perdeu a liderança, é o segundo colocado com 49. O Curitiba, que venceu aí do Avaí, assume a liderança, tá com 50 pontos, o Avaí volta para aquele lado de lá da tabela de classificação e a Chapecoense aqui somando mais pontos, sétimo colocado com 44. Já dá para dizer, Sandro, que a gente pode contar com Criciúma, Chapecoense, o Avaí fica um pouco mais difícil, mas para falar de um time catarinense já na Série A ano que vem? Bom dia, Angélica. Bom dia a todos. O Criciúma na situação mais confortável, embora tenha tropeçado dentro de casa, é uma equipe que pode reagir sim fora de casa, joga contra o Vila Nova. É interessante o Criciúma entender que esse tropeço prejudica muito. A equipe que quer buscar título não tropeça contra o lanterna da competição, isso é fato. Então, um jogo que realmente pesa esses 3 pontos perdidos.
Para a Chapecoense, a recuperação muito boa. Após a derrota contra o Avaí dentro de casa, jogando mal, voltou a jogar bem contra o Amazonas e venceu. O Gilmar Dalpozo segue firme, até comemorando essa questão de chegar aos 44 pontos, faltando 9 rodadas. Lembrando que o Gilmar chegou na Chapecoense em uma situação bem complicada e o grande objetivo era tirar a Chapecoense de qualquer risco de rebaixamento. Por o Avaí, eu acho que é game over. Eu acho que o Avaí não chega mais. O Avaí tem 40 pontos, faltam 9 rodadas, 27 pontos. Então, o Avaí precisaria fazer 27 pontos para chegar a 64. Números de acesso. Então, acho muito difícil para o Avaí continuar na competição para seguir, cumprir tabela, conseguir mais 6 pontos, se livrar completamente de qualquer possibilidade de rebaixamento. Esses 6 pontos, quanto antes vierem, mais tranquilidade tem para a sequência. Aí é pensar em reformulação, eleições e ano que vem. Então, acho que a situação está praticamente aí, prova aí definida. Pois é, Sandrão, e exatamente o Avaí, que está com um novo técnico, a estreia não foi como esperado, mas o que principalmente a gente pode dizer da postura do novo comandante do Avaí, que agora vai ter que fazer o trabalho, como tu disse, está difícil, quase impossível de estar na Série A, de classificar, mas então se manter aí na Série B. O que dá para dizer desse cara aí que a gente está vendo na tela? Para o Vinícius, Angélica, é um novo treinador da nova safra, 45 anos apenas, é claro que é uma grande oportunidade para o Vinícius. Ele estava na Ferroviária de Araraquara. Não conseguiu prosseguir com a Ferroviária para fazer uma boa campanha na Série C. Chega para ocupar o lugar do interino Marquinhos, que venceu a Chapecoense fora de casa. Exato. Eu acho que talvez esteja aí o grande erro do Avaí. Eu acho que o momento do Avaí é de realidade, entender que é difícil o acesso. Eu acho que o ideal seria uma manutenção do Marquinhos para a sequência. Acho que essa busca pelo Vinícius Bergantin talvez seja mais para dar um ares de comprometimento ainda com a temporada e não causar um desleixo em relação à gestão e essa reta final do Júlio Hertz, que é o presidente do Avaí. Até pensando no futuro, para o ano que vem aí eleições. Talvez o Avaí, o passo principal seria a manutenção do Marquinhos. Conhece grupo, conhece time, tem identificação, tem o apoio do torcedor. Eu acho que é uma aposta o Vinícius. Não há nada concreto que permaneça claro para a direção do Avaí que o Vinícius pode levar o Avaí a algo diferente do que está sendo feito até agora. Então, acho que uma aposta de forma equivocada. Vamos ver o que vai acontecer. Mas agora vamos passar limpo, Sandrão, aproveitando que tu tá aqui, a Copa Santa Catarina, porque a gente já tá quase chegando também nas quartas de final. Faltam 2 rodadas, se eu não me engano, 2 a 3 rodadas, falta terminar essa última, né? Pro B e pro D são 4 rodadas já. A gente teve os últimos jogos, o Brusque venceu o Concórdia e o Criciúma e Tubarão empatado em 0-0. Então vamos botar a tabela de classificação agora aqui na tela, pro Sandro comentar se a gente já pode bater ali um martelo e dizer, Blumenau tá classificado, Criciúma tá classificado, porque assim, aqui é o que mais está embolado, mas aqui, por exemplo, a gente já vê o Blumenau um pouco com uma pontuação acima, o Santa Catarina da mesma forma e o Criciúma também. Já dá para bater o martelo, Sandro? Olha, Angélica, aqui no Grupo A eu acho que definido. Marcílio Dias não vai deixar escapar a vaga. Faltam 3 jogos para cada um, Figueirense tem 9 pontos, 100%. Marcílio Dias joga ainda com o Barra com a equipe alternativa e joga também com o Avaí com o Figueirense. Esse jogo é decisivo para o Marcílio Dias, o próximo contra o Figueirense. Então, acho que aqui dá definido. Muito complicado, mas a reação do Avaí aqui não tem força para isso. Marcílio e Figueirense classificam. No Grupo B aqui, Santa Catarina está bem. Eu acho que vai definir o próximo jogo, Brusque e Chapecoense. Quem ganhar aqui avança, vai seguir tranquilo. Aqui Blumenau também classificado. Joinville e Carlos Genoa também jogam o próximo jogo. Esses dois já tem 4. Então, esse próximo jogo é decisivo. Se o Carlos Genoa vencer, entra na briga. Se o Joinville vencer, já classifica. E no Grupo C, no Grupo D aqui, Criciúma definido. Eu acho que o Caravaggio não deixa escapar. Porque o Caravaggio pega o Atlético Tubarão depois, na última em casa. O Camboriú teria que vencer o Criciúma na próxima e vencer o Atlético Tubarão fora de casa também, acho muito difícil. Então aqui também eu acho que não vai ter nenhuma novidade, classifica os 2 primeiros. A gente já pode dizer que está praticamente caminhado, né, Sandro? Tirando o Grupo C aqui, que Carlos Genoa e Joinville decidem na próxima, eu acho que no mais está praticamente caminhado. E no B, esse jogo é decisivo também para a Chapecoense. O Brusque reagiu aqui na Copa e na Série C também. Talvez uma vitória aqui coloque o Brusque. A dúvida é aqui e ali no jogo. E já que a gente está falando disso também, a gente está falando de técnico, Marcílio Dias Figueirense segue com o técnico interino, está rolando por aí que o Figueirense estaria a um breve acerto do Vaguinho Dias, esse cara aí que era o técnico do Marcílio Dias. É isso mesmo, Sandro? Pode ser que pinte por aí Vaguinho Dias no comando do Figueira? Tá tudo muito bem encaminhado. Tecnicamente não é o melhor momento do Vaguinho. O Vaguinho já teve campanhas melhores na equipe do Marcílio Dias e no Brusque também. Então, acho que não é o grande momento do Vaguinho Dias. Para o projeto do Figueirense atual, eu acho que é até um nome razoável.
para uma futura mudança em relação àquilo que pode aparecer no Figueirense em relação ao novo grupo de gestão com aporte financeiro. Eu acho que seria uma nova opção o Figueirense buscar alguém, talvez, no mercado com um pouco mais de possibilidade de levar o Figueirense a um novo projeto. Para o atual, como o Figueirense tem o Tucci de interino, o Vaguinho seria um nome para a sequência desse ano. Mas Copa não sei. Santa Catarina. Para a Copa Santa Catarina. Eu não sei se o projeto da nova diretoria, se é que vai haver uma mudança, se conta com o trabalho do Vaguinho. Eu acho que vai buscar alguém mais, um nome mais contundente, mais forte, mais atualizado no mercado. E a gente, claro, vai ficar de olho. Sandro, obrigada mais uma vez. Te espero essa semana para a gente debater ainda mais, principalmente essas questões internas que a gente vê do Figueirense e do Avaí, principalmente na mudança de diretoria e acompanhando as nossas equipes aqui na Copa Santa Catarina. SC Esporte, eu e Sandro encerramos por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais informação no SC Meio Dia. Agora ele, Henrique Zanotto, segue na sua companhia.